Muito bem, passei no processo de currículo e fui chamado para entrevista de emprego. Aí vem aquele medão, né, gente? Aquele medo, aquela insegurança. Então eu anotei tópicos aqui para ajudar vocês, para vocês tomarem um certo de cuidado. E também durante a semana eu vou apresentar algumas técnicas de oratória para vocês saírem bem. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tomem muito cuidado com a imagem de vocês. Cuidado com o currículo, com a carta. Espero que tenha ficado muito claro para vocês o primeiro vídeo, tá certo? Vamos lá, fui chamado para entrevista de emprego. Primeira coisa que você tem que anotar aí é você estudar sobre a escola, tá? Você vai pegar o site dessa escola, você vai ler algumas coisas, alguns projetos que eles realizam, porque pode ser que ali na hora da entrevista você dá algumas pinceladas sobre isso. Nossa, muito obrigado por você ter me chamado por essa entrevista, eu já estou tentando há algum tempo, eu venho acompanhando as redes sociais de vocês, eu vi o projeto que vocês fizeram e tal. Isso dá uma âncora disparada na entrevista que mostra que esse profissional que está na entrevista, ele sabe mais ou menos como a escola funciona, tá? Então, a primeira coisa, você vai estudar um pouco sobre a história dessa escola e você vai dar algumas pinceladas no meio da entrevista, tá certo? Vestimenta, é hora de se preparar com a vestimenta. Cuidado com os brincos largos, aqueles brincos de argola, nada muito chamativo, brinco pequeno, um cabelo solto ou um cabelo amarrado, mas que você vá se sentindo bem, tá? Eu deixei também sobre cores, né? Quem nos acompanha aqui, faz os nossos cursos online, sabe que a gente trabalha muito com a pedagogia das cores. Então, existem 3 cores que dá para impactar na entrevista de emprego, tá bom? E as cores são azul, amarelo e laranja. Inclusive, o amarelo, ele é muito usado. Não sei se vocês estão observando aqui o meu cenário. É o nosso estúdio. Eu não quis montar nada de decoração, porque isso não é... Eu não quero que vocês prestem atenção na minha decoração, eu tive que tomar todo esse cuidado. A nossa mesa aqui é amarelo, porque é percepção e atenção. Então, você que gostaria de ir para uma entrevista de emprego, de repente joga um blazer por cima, pretinho, mas que vá com uma blusa amarela, tá? Priorize essas cores. São cores que chamam muito atenção quando você senta para entrevista de emprego. Você vai sair daquele padrão preto, preto e preto, tá certo? Já falei, toma cuidado também com aquela maquiagem excessiva, com o batom. Vá sendo você, tá? Com uma unha bem feita. Quem disse que professora não faz unha sim, mas tem que ser curtinha, né? Por conta das crianças, mas faz unha sim. Unha, um brinquinho pequeno, uma maquiagem sem abusar muito, tá? Você estudou, já escolheu a sua roupa. Já recebi sim pessoas, principalmente começo de carreira, né? Eu já nessa escola que eu trabalhava, às vezes eu saía da sala de aula, à tarde eu tinha esse recrutamento, eu ia para a sala da matrícula. Eu já recebi sim gente que apareceu de bermuda, gente que não estava bem apresentado, tá? A gente toma muito cuidado, isso se chama imagem pessoal, tá certo? Outro ponto que pega na entrevista. Geralmente, na área da educação, todas as entrevistas pode ter seleção, né? Você vai passando de entrevista em entrevista, ou você vai preencher uma ficha. Tati, para que serve aquela ficha? Gente, primeiramente, a ficha serve para analisar a sua letra. Conta aqui para mim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já vi e vejo, continuo vendo,
Muitos profissionais da educação com uma letra horrível. Como que eu melhoro isso? Com caligrafia. Não dá para exigir de um aluno uma letra linda se a professora não tem uma letra bonita, tá? Então, pelo amor de Deus, toma cuidado com a sua letra. Espero que a sua letra seja legível. Se você já percebeu que a sua letra não é legível, não é legal, compra um caderno, é R$1,50, R$2, aquele caderno de caligrafia, e vai fazendo caligrafia para melhorar a sua letra, tá? Geralmente, quando tem alguns, eu até anotei aqui para vocês, que tem algumas entrevistas que exigem que você faça um plano de aula, que você responda algumas perguntas mediante o seu contexto. Isso tudo é para avaliar sua letra, sua ortografia. Então, se atente a esse requisito, tá certo? Muitas entrevistas de emprego vai pedir para você montar um plano de aula. Então, além de você saber o plano de aula, sua letra tem que estar impecável, sem nenhum erro ortográfico. Aí a minha pergunta é, você que está me assistindo aqui, sabe montar um plano de aula? Do começo ao fim? Montar um projeto? Na hora ali, você saberia montar isso? Se não sabe, procure cursos, procure na internet, tem muita coisa bacana e já vá preparada para a entrevista de emprego, tá certo? Muitas entrevistas estão usando, sabe o que? A contação de histórias. Eles pedem, inclusive eu até recebi de uma aluna minha esses dias no e-mail, ela falando que ela estava montando uma contação de histórias que ela passou para a segunda etapa de seleção, e era contar uma história. Por que, gente, contar uma história? Tem várias escolas de São Paulo já fazendo isso, porque na contação de histórias ele vai avaliar sua dicção, vai avaliar sua postura, vai avaliar o modo, sua didática, enfim, dá para avaliar muita coisa na contação de histórias. Então eu pergunto para você, você sabe montar um plano de aula? Você sabe contar uma história? É algo que eu já estou prevendo assim muito no futuro, as escolas usando isso, tá? Então se você não estudou para passar no concurso público, saiba que o processo para entrar em escola particular está cada vez mais competitivo. Tem que saber plano de aula, tem que melhorar sua letra, sua ortografia e tem que saber contar uma história, principalmente para a faixa etária, porque se te pegar de surpresa, você já sabe, tá certo? Redação. Algumas pedem redação. Então eu pergunto para você, professora que está me assistindo, você sabe criar uma redação? Começo, meio e fim? Se não sabe, comece a ter esse hábito, comece a estudar aqui no YouTube, língua portuguesa, comece a chamar alguns professores, amigos, conhecidos e comece a praticar em casa. O que é oratória? O que a gente está trabalhando aqui? Oratória nada mais é que a minha comunicação interna e externa. Oratória é repetição. Eu repito. Cada vez que eu repito, cada vez que eu faço uma coisa várias vezes, a minha dicção, a minha linguagem corporal melhora cada vez mais. Próximo passo, falar a verdade. Sempre vocês precisam falar a verdade. Ai, Tati, eu recebo assim, gente. Tati do céu, porque como eu converso com muitas pedagogas, professoras, né? Elas acabam, eu não fui escolhida porque eu tinha filho. Será? Será que você queria mentir na entrevista de emprego que você não tinha filho? Gente, tudo é perguntado. Sim, existem políticas de escolas que não adotam isso. Mas aí é um problema dessa escola. Isso não quer dizer que todas as escolas são assim. Existem escolas maravilhosas que não vão olhar você só porque você tem um filho. Não, ela vai olhar o seu currículo, vai olhar como você se apresentou, vai olhar na ortografia. Eu já recebi currículos maravilhosos que na hora da ortografia eu caí para trás. A letra era horrível. Como que eu quero um profissional que é uma professora, como que vai ensinar alfabetização e escrever na lousa?
Se um pai passa ali, tudo é visual na escola particular, um pai passa ali, vê um regaço de letra aqui, o que vai acontecer? Não tem lógica, tá bom? Então, pare com esses pensamentos sabotadores. Antes de colocar a culpa, antes de se vitimar e reclamar, comece a analisar a sua postura, as suas habilidades, o que pode ser melhorado. Graças a Deus que nessa vida dá para ser melhorado tudo, né, gente? Graças a Deus. Se a gente erra um dia, a gente tem a oportunidade de recuperar tudo, de ter uma outra visão e melhorar sempre. Tá? Então, na entrevista de emprego, você vai falar a verdade. Se você mora na cidade ou não, se você tem filho ou não, se você é casado, se perguntarem. Eu vejo a preocupação das professoras até pondo isso no currículo. Sou casada, não precisa pôr isso. Só se perguntarem, tá bom? Agora, se essa escola que tá te selecionando falar para você que não vai te contratar por conta de um filho, isso para mim é ignorância e egoísmo. Então você vai mentalizar, bom, essa escola não é para mim. E não quer dizer que essa escola é a mesma que outras escolas, tá bom? Defeito e qualidade. Isso já é uma marca registrada de toda entrevista. Defeito e qualidade. Já tenha o conhecimento do seu defeito e qualidade, que isso vai ser perguntado na entrevista de emprego. Tati, o que eu posso usar no defeito? Ansiedade. Use algo que não vá afetar. Você não precisa contar sua vida inteira. Todos nós temos defeitos e qualidades. O recrutador, essa pessoa que está selecionando, ela sabe disso. Mas ela quer ouvir da sua boca a sinceridade e a verdade. Depois, suas habilidades. Tenha em mente como é as suas habilidades. Você trabalha com EVA? Pode ser perguntado isso. EVA, você trabalha em grupo? Quais são as suas habilidades em tecnologia? Hoje as escolas estão pensando muito sobre isso, em contratar profissionais que saibam mexer no computador. Então já vá preparada para isso. Quais são as suas habilidades, certo? E pode, se você colocou no seu currículo, se você inseriu no seu currículo que você tem uma página no Instagram, pode ser que eles perguntem, o que você faz? Eu tenho um curso online, eu faço lives, eu ajudo os professores, eu tenho um blog, eu crio atividades para ajudar, você quer dar uma olhada? Olha aí, super natural, tá certo? Bom, esse foi todo o requisito da entrevista. Espero que tenha ficado claro. Se você quiser assistir depois de novo, para ir anotando, acompanhando o material, tá certo? Outro ponto que eu recebo muito Tati, tem muitas escolas particulares trocando professores por estagiários. Primeiro, gente, claro que é um assunto muito polêmico. Sim, eu tenho conhecimento que tem escolas trocando, mas não é todas as escolas. E segundo, se a gente vê algo errado, o que acontece aqui no Brasil? Isso é fato. O que acontece aqui no Brasil quando a gente vê uma coisa errada? Não fala, não denuncia. Então, se existem escolas hoje trocando professora, não pagando o salário, não fazendo o melhor pelo professor, ninguém denuncia, ninguém faz nada. Então, é de se chorar e é de se esperar que muitas escolas sejam assim. Mas eu quero que você saiba que nem todas as escolas é assim, tá? Será que um pai, quando vai matricular, ele quer que uma estagiária esteja ali? Uma professora? Não redimindo, pelo amor de Deus, não falando mal da estagiária, mas tem todo um processo, tem uma hierarquia, né? Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. Tudo na educação. Inclusive, aconteceu um fato antes do Natal, se eu não me engano, no sul, na região sul,
onde estava acontecendo provas para passar no concurso público, ninguém valorizou os professores, não colocaram ninguém. Bom, vocês devem ter ficado sabendo disso. Isso foi um estouro nos grupos do Facebook, nos grupos nas comunidades de educação. Professores colando um do outro. Não tinha ninguém ali para ajudar na prova, para olhar a prova. As provas não vieram lacradas. O que aconteceu? Será que todo mundo foi atrás para denunciar, fazer um abaixo-assinado? Tem vídeo mostrando isso. E assim vai. Então, eu acredito que para nós sermos valorizados, nós que temos que se valorizar primeiro. É denunciar, é falar com os pais de alunos, olha, tá acontecendo isso. E eu vou falar algo mais polêmico para a gente poder ir para o próximo vídeo, que são as técnicas de oratória. Um pai de aluno sempre tem que perguntar quanto que ganha um salário de uma professora, porque é ali que vai identificar quanto que a professora ganha e a escolaridade, se ela estuda ou não. Vale a pena a gente pensar sobre isso. Precisamos nos valorizar, precisamos comunicar os pais, postar nas redes o que a gente faz. A gente precisa começar a se valorizar primeiro para que o governo, para que alguém nos valorize. Se a gente não se valorizar primeiro, nada disso vai acontecer e vamos ficar na zona de conforto. Vai ter várias escolas assim, colocando estagiária e tá tudo certo, porque ninguém faz nada, tá bom? Próximo vídeo, técnicas de oratória. Até mais!